Rodrigo, queria, primeiro de tudo, parabenizar pelo início do trabalho. O Rio Branco adquiriu uma consistência, são 3 jogos já que o time tem apresentado de uma forma mais contínua, um futebol melhor, mais vistoso, até bem diferente do cenário que a gente teve aqui na última coletiva. E eu queria dividir minha pergunta em relação à postura que a gente pode esperar do Rio Branco amanhã. Apesar de a gente ter visto algumas zebras na Copa do Brasil, a gente sabe que é uma competição muito difícil, um adversário que por 2 anos, por uma diferença mínima de pontos, não conquistou acesso para a primeira divisão, que tem um orçamento quase 9 vezes maior do que o Rio Branco, com jogadores que já têm uma experiência muito grande. Queria saber como foi a preparação da equipe nesse sentido e também em relação a que postura a gente pode esperar do time, porque eu consigo esperar a classificação, mas a gente trabalha com realidade, sabe que é um cenário muito complicado. Primeiramente, agradecer as palavras, né, pelo que você viu da nossa equipe. E falando do Novo Horizontino, eu sou suspeito, eu conheço bem, sou de São Paulo, sei da estrutura dessa equipe. Quando ela voltou ao cenário profissional, inclusive fiz grandes jogos contra eles, eu no Jaboticabal, que era o clube da minha cidade, e foi naquele ano que eles já voltaram, já conseguiram acesso para a Série A3, daí então voltaram ao cenário nacional e muito bem por sinal, né? E justamente que você falou muito bem, nos últimos anos brigou lá na parte de cima do Campeonato Brasileiro da Série B, buscando sempre um acesso à Série A. Então é um jogo que temos que tomar muito cuidado, uma equipe qualificada, mas temos que ter coragem para jogar, né? Sabemos das dificuldades, mas temos que procurar pôr o nosso ritmo, jogar com cautela sim, e quem sabe a gente achar aquela bola e possa buscar uma vitória. Rodrigo, Thiago estava do Globoesporte.com. O cenário que o Rio Branco vai enfrentar nessa quinta vai ser diferente, um pouco diferente do que o Rio Branco de Venda Nova enfrentou contra o Amazonas quando eliminou o time do Norte. O Rio Branco de Venda Nova já está acostumado a jogar um pouco mais atrás, em sair dos contra-ataques, e o Rio Branco não. Tem se mostrado um time mais ofensivo, que joga os adversários, né, contra o próprio gol. O que a gente pode esperar do Rio Branco? O Rio Branco com mais posse de bola nas ideias dessa partida? Acho que para preocupar o adversário nós temos que jogar, né? E quando a nossa equipe tiver a bola, tem que ter a personalidade, tem que ter a coragem para fazer isso, né? E preocupar o adversário, porque se a nossa equipe se propor a só se defender, né? O adversário tem muita qualidade, o adversário também ataca num 3-2-5, joga o adversário para trás, jogadores rápidos e intensos. O Novo Horizontino tem uma intensidade muito alta, né? Então isso nos preocupa, temos que procurar tirar essa intensidade. E para tirar essa intensidade, você tem que ter a bola, né? Então é da maneira que nós vamos procurar fazer, tirar a intensidade do adversário, nós tendo essa posse de bola e preocupar eles nesse sentido. Jogo difícil, não sabe, agora é um jogo único, né? Quero que você primeiro fale sobre como vai se portar o Rio Branco e convocar também a torcida que vai voltar às dependências do Flamengo. Sem dúvida, sabemos que vai ser um adversário dificílimo e o nosso torcedor, sem dúvida nenhuma, nós tem que estar no estádio para nos prestigiar e incentivar a nossa equipe, mostrar força, a gente olhar do lado ali, o nosso torcedor nos empurrando para frente, porque sabemos da dificuldade, mas com o apoio do nosso torcedor a gente pode buscar essa vitória sem dúvida nenhuma. E é um jogo, né? Quem sabe nesse dia aí a equipe pode estar bem coesa, com uma proposta definitiva para a gente buscar esse resultado positivo e que possa acontecer. Professor, o senhor deve ter observado com certeza os jogos do Novo Horizontino, já na Paulista, onde está uma excelente colocação, enfrentando times como o Santos, empatando com o Santos, vencendo o Bragantino, vencendo o Palmeiras. E qual estratégia que para nós vamos divulgar, né? Estratégia para de repente segurar esse time, porque é um time que o senhor já falou aí, que é um time muito vibrante, tudo. Mas uma estratégia básica seria jogar com os 2 alas, atacantes, por exemplo, voltando para marcar, ajudando na defesa, alguma coisa assim. Acho que é um jogo que a marcação começa desde a frente, né? Todos os atletas tendo esse empenho, né? Ajudando a marcar, até porque é um adversário que é muito qualificado com bola, e a partir do momento que o adversário é qualificado com bola, todos têm que ter a determinação de marcar, né? Acho que é um jogo de mata, né? Então você tem que se entregar o máximo que pode. E esse jogo tem que ser dessa maneira, né? A pegada boa na frente e não deixando de jogar. Nós temos que priorizar isso, né? Nós temos que ter coragem para jogar. Quando tivermos a posse de bola, temos que agredir o adversário, respeitar o adversário jogando. Rodrigo, boa tarde.
Já falamos muito sobre o confronto, né, sobre o time, o poder ofensivo, você já falou sobre a estratégia de jogo também. Queria que você falasse um pouco sobre como você pretende, então, em nome de peças, montar esse time do Branco. A gente viu, por exemplo, o Breno Melo tendo oportunidade, aparecendo muito bem no último jogo. Na minha opinião, de 10 ali, é o que melhor tem atuado, só é um menino muito novo ainda. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele, talvez de desempenhar essa função, de entrar nesse jogo, que também esteve, por exemplo, contra o Goiás na Copa Verde. Olha, o Breno é um menino que me encheu os olhos, né? Um menino que tem uma dinâmica muito boa, tem uma intensidade, chega na frente, movimenta bem. Por coincidência, até falávamos com ele no vestiário para ele não ter medo de chutar, né? E ele acabou fazendo um belo gol de fora da área. E um menino novo, né, tem que saber o momento de entrar, você tem que respeitar esse momento do atleta. Agora o Rio Branco vem de uma sequência boa, né? Então dá uma confiança a mais, não só para ele, mas também para a equipe. E sem dúvida nenhuma é um menino que vai crescer muito dentro da competição e quem sabe aí no cenário nacional. Nas suas 3 primeiras partidas, você repetiu a escalação ali inicial, no caso com o Theo Cooper começando pela lateral esquerda, ali, fazendo então, a função pelo menos defensiva pelo lado esquerdo. No último jogo você já continuou tentativa e agora você tem à disposição aí o Caio Tenório que chegou, o Braga que estreou também, inclusive fazendo um gol. Eu queria saber de você já tem assim, uma escalação em mente, se você pode falar, ou você prefere guardar isso para o jogo, dessas peças, o que você pretende fazer? Tem o Carbonieri, mas o Matheus Castelo também está vindo muito bem, então qual escalação você tem em mente para o jogo de amanhã e também, se você permite a segunda pergunta, como controlar a ansiedade desse time? É claro que a cabeça está focada principalmente, lógico, no jogo de amanhã, mas ontem a gente já está assistindo o jogo do Operário contra o Sport acabou sendo eliminado nos pênaltis contra eles, e já começou aquele burburinho, aquelas movimentações nas redes sociais, que é claro que é um segundo confronto bem mais acessível do que se fosse no Sport no time de primeira divisão. Então, como controlar a ansiedade dos jogadores que com certeza já sabem do resultado da partida de ontem, e claro que isso dá uma ansiedade e pode em algum momento no jogo prejudicar a partida. A respeito da escalação, nós ainda estamos definindo, né, a maneira que vamos jogar, os atletas que vão estar entrando para esse compromisso. Responsabilidade é grande, né? Você está defendendo uma instituição como o Rio Branco, uma camisa pesada. Vamos enfrentar um adversário qualificado, porém nós também temos que buscar e fazer a nossa parte, né? Independente da qualidade do adversário, temos que jogar, né? E pensando não tem como a gente pensar no segundo sem fazer o primeiro, né? Então nós temos o Novo Horizontino, procurar fazer um grande jogo e, consequentemente, vir essa vitória, a gente começa a pensar no próximo jogo. Rodrigo, boa tarde, Ana Clara Lanos da TV Espírito Santo. O último jogo do Rio Branco contra uma equipe de Série B do Campeonato Brasileiro foi a eliminação da Copa Verde por 6-0 contra o Goiás. Sei que você não estava à frente da equipe ainda, era um outro contexto também da temporada, mas o que deve para tirar de experiência daquele resultado negativo para ter um cenário diferente amanhã contra o Novo Horizontino? O que você tem conversado com os atletas a respeito disso? Olha, o Goiás também é uma excelente equipe, né? Uma estrutura formidável para seus atletas trabalharem. Eu acho que a minha chegada aqui, eu só pensei para frente, né? Viver o presente para construir um futuro e esquecer o passado, né? Então foi isso que eu preguei desde a minha chegada. E quando eu cheguei, ninguém falava em outra situação a não ser classificação. Quando eu cheguei aqui, a minha primeira meta foi falar em classificação, né? Não falei nada que fosse abonar e falar de coisas negativas, só falei coisas positivas. Então, essa situação do Goiás foi uma situação de passado, que eu procurei nem tocar no assunto, né? Então, a partir do momento, a gente começou só a falar em coisas boas, para justamente atrair essas coisas positivas e a gente conquistar as vitórias. Rodrigo, você estava falando literalmente agora, né, sobre essa situação do vestiário, de como você chegou, e eu queria ouvir de você um pouco sobre essa diferença, de quando você chegou ao Rio Branco, como que estava o ambiente, né, do vestiário, como que estava a confiança dos jogadores e como que chega, né, o próprio time numa partida tão importante como essa, um outro ânimo, né, digamos assim, para pegar o Novo Horizontino. Primeiramente, eu procurei passar confiança. O que eu passei para os atletas, que tudo que a gente estiver trabalhando, a responsabilidade é minha, o erro é meu, o acerto seria deles. E procurei passar essa confiança, né? E levantar a cabeça dos caras. Os caras estavam meio cabisbaixo.
E é o mesmo grupo, né? Você vê como que é uma mudança, uma virada de chave, apenas passei confiança e mostrar que eles seriam capazes, os resultados apareceram. Rodrigo, queria falar um pouquinho sobre o aspecto tático, já que você citou o Novo Horizontino, por exemplo, atuar muitas vezes no ataque com 3-2-5, mas queria falar do lado do Rio Branco. A gente viu o Rio Branco no trabalho anterior com algumas dificuldades na saída de bola, o time muito preso para conseguir reter essa bola, principalmente na zona de meio de campo. A sua chegada muda um pouquinho o cenário, né? O time varia ali em algumas situações para um 3-2-5 também, o Theo fazendo uma saída ali pelo lado esquerdo, por dentro alterna a lateral, o Felipe Pará tendo muito mais mobilidade. Agora, a gente, apesar de algumas críticas do torcedor, que é normal, a gente viu o Pará muito mais solto dentro do jogo, o Matheus Costa e o Maranhão tendo mais liberdade. E principalmente uma mudança que para mim foi significativa foi o Bruno, que voltou a uma posição, fazer uma função que a gente viu ele brilhar muito, que é esse cara que pisa mais na área, é um jogador que tem mais entrada no campo ofensivo. Eu queria saber em relação ao amanhã, se esse aspecto do Rio Branco vai ser diferente pelo adversário ter um posicionamento espelhado, vamos dizer assim, ou se o Rio Branco pretende manter pelo menos essa postura de organização tática. E um outro jogador que eu queria citar também, muita gente criticou a estreia do Romarinho, eu vi o contrário, achei que o Romarinho foi muito bem no cenário lá em Águia Branca, acho que foi um jogador que encaixou muito bem pelo lado direito. Se a gente pode esperar também ver o Romarinho no campo amanhã, ser um jogador que está nos planos para o duelo diante do Novo Horizontino. Primeiramente, a parte tática, nós temos que manter a estrutura, né? Uma situação que os atletas se adaptaram bem. Então, independente do adversário, nós temos que procurar colocá-lo, sim, e dentro da partida, se a gente vê alguma situação de problema, aí a gente faz algumas alterações que a gente trabalha isso, né? A gente não pode ter apenas um modelo de jogo que, a partir do momento que o adversário realmente possa espelhar e marcar aquilo que você propõe a fazer, você tem que estar pronto para fazer alguma situação diferente. E a respeito do Romário, é um jogador que uma pegada muito forte no meio, né? Ele foi pro sacrifício no jogo lá em Águia Branca, entrando como lateral, né? Que a função dele de origem é volante, um volante de pegada, por sinal, muita pegada, né? E sem dúvida nenhuma é um atleta que está nos planos, sim, que até pelo perfil de jogo, o jogo competitivo, é um atleta que nos agrada muito. Professor, o nosso destacou aí o Romário, agora chegou o Caio Tenório, já falou sobre ele. Caio Tenório veio para uma posição que o Branco estava carente também, experiente, e pode também estar jogando, como também o Braga, que é um jogador que já passou por aqui, sobre essas peças novas, Romário, Braga e o Tenório, que estão também jogando hoje. Dois bons jogadores, né? Jogadores rápidos, né? Da maneira que eu gosto, jogadores que têm intensidade, que brigam pela bola, principalmente do meio para frente. O Caio é bem agudo, né? Passa para apoiar, também tem uma volta muito boa. O Braga é um jogador que já passou por aqui, todos conhecem, né? Não tenho nem o que eu falar dele, porque você já conhece o menino, então entrou, já mostrou o porquê veio, acabou fazendo gol. É um atleta um pouco mais tempo parado do que os demais, né? Então requer um pouquinho de condicionamento para atuar mais tempo, mas é um atleta que sem dúvida nenhuma vai nos ajudar bastante. A temporada está sendo muito intensa, um jogo atrás do outro, alguns jogadores estão sentindo muito conforto muscular, enfim. Eu queria saber se para o jogo de amanhã todos os jogadores estão disponíveis ou tem alguém que ainda está na fisioterapia ou no departamento médico? Aparentemente todos em condições, né? Até que eu receba alguma notícia diferente para o treino agora. Então, todos à disposição, que a gente possa montar uma equipe forte, competitiva e conseguir a vitória. Rodrigo, você falou sobre confiança. Você já esteve nessa posição, né? À frente de um time capixaba, numa primeira fase de Copa do Brasil, e naquela ocasião, com o Vitória em 2020, você conseguiu a classificação e os moldes eram diferentes. Os moldes eram diferentes do que são hoje. Hoje o empate favorece o time de menor ranking da CBF. Queria que você falasse um pouco sobre esse novo protocolo e como você enxerga o futebol do Rio Branco também podendo empatar esse jogo nessa partida. Como você frisou bem, né? O adversário no ranking menor, eu ano passado cruzei com o Inter de Porto Alegre quando eu estava no Ásia. Você tem que jogar para cima do Inter, vê como é complicado, né? E com 1 minuto de jogo nós tivemos uma bola do jogo, né? Tivemos uma bola do jogo, nosso atleta acabou sem goleiro, acabou chutando por cima. E contra um time grande você não pode errar. O adversário acabou nos vencendo. E lá no Vitória aconteceu essa situação, vencemos o jogo, passamos a primeira fase, né, vencendo o CSA, que era um time de Série B do Brasileiro, recentemente tinha sido rebaixado,
né? Um puta de um elenco, muito recheado de jogadores de Série A. Conseguimos, e no segundo jogo, contra o Figueirense, nós tomamos o gol nos acréscimos, né? Ia para os pênaltis e quem vencia pegaria o Fluminense no Maracanã. E agora, nessa situação de você poder empatar para levar para os pênaltis, é lógico que ninguém quer empatar. É lógico que se você conseguir vencer é melhor, mas se conseguir chegar no empate e levar nas penalidades, sem dúvida nenhuma, eu quero é passar de qualquer maneira. Ô, Rodrigo, vou aproveitar, vou sair um pouquinho do assunto Copa do Brasil, e aí eu vou já te pedir desculpa, mas tem protocolo. O Branco teve uma carência ali no meio de campo para algum tempo, e aí, recentemente, na entrevista coletiva que a gente teve, o CEO do Branco, Renato Antunes, revelou para a gente que um dos nomes que o Rio Branco tinha engatilhado para contratar era o João Paulo, um jogador que é muito criticado como torcedor do Rio Branco, que estava na Portuguesa do Rio de Janeiro, foi seu adversário em alguns momentos em competições nacionais, e agora o João Paulo está livre no mercado, saiu da Portuguesa, não tem nenhum acerto de momento, a apuração que a gente fez. Eu queria saber se é um perfil de jogador que te agrada. Claro, o Capixabão já não tem mais possibilidade de inscrição, mas, por exemplo, pensando a longo prazo, até mesmo caso avance uma outra fase de Copa do Brasil, para a Série B, se esse é um perfil de atleta que te agrada, a gente pode, não sei, talvez pensar que um jogador poderia estar nesse elenco do Rio Branco. Acho que o jogador de qualidade já passou pelo clube, né? Todos conhecem, então vem agregar sem problema nenhum. Acho que nós queremos qualidade e jogadores que chegam aqui para realmente vestir a camisa, desempenhar o seu empenho da melhor maneira possível. E a gente ali cobrar ele também, independente de quem seja, a cobrança é igual, a cobrança é a mesma do Breninho como a do Bruno. Chegou ali dentro do campo, a gente procura cobrar da melhor maneira possível, que os atletas entendam isso e com esse entendimento a gente possa buscar as vitórias.